Continuando os nossos estudos da Lei Complementar 75 de 93, vamos hoje trabalhar com os órgãos do Ministério Público do Trabalho. Questões sobre os órgãos do Ministério Público do Trabalho estão presentes no nosso curso de 160 questões comentadas, inéditas, a respeito da legislação específica do Ministério Público da União. Ok? Vamos então trazer algumas incumbências, algumas atribuições do Ministério Público do Trabalho no âmbito das suas atribuições, exercendo as funções institucionais tão presentes nos capítulos 1, 2, 3 e 4 do título 1 desta mesma lei. Quais são estas, então, incumbências? A primeira delas, integrar os órgãos colegiados previstos no parágrafo 1º do artigo 6º. O parágrafo 1º do artigo 6º, ele menciona que o Ministério Público em questão estará presente em qualquer órgão da administração pública direta e indireta ou fundacional da União que lhes sejam pertinentes. Então, nós teremos aqui a presença do Ministério Público do Trabalho nesses órgãos, mas órgãos da administração pública direta e indireta ou ainda fundacional da União. 2. É incumbência do Ministério Público do Trabalho instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos sempre que cabíveis para assegurar a observância dos direitos sociais dos trabalhadores. Então, primeira incumbência, integrar órgão colegiado da administração da União. 2. Instaurar inquérito civil. Além disso, temos o 3, requisitar a autoridade federal competente dos órgãos de proteção ao trabalho a instauração de procedimentos administrativos, podendo acompanhá-los e ainda produzir provas. Então, instaurar procedimentos administrativos também é uma incumbência do Ministério Público do Trabalho. 4. Ser cientificado pessoalmente das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho nas causas em que o órgão tenha intervido ou emitido parecer escrito. Então, mais uma incumbência, cientificação pessoal das decisões que são decididas pela própria Justiça do Trabalho. 5. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, desde que compatíveis com a sua finalidade. Então, veja que estas incumbências do Ministério Público do Trabalho não se esgotam, não é? Nós temos aqui meramente exemplificativas. Quais são os órgãos do Ministério Público do Trabalho? O Procurador-Geral do Trabalho, você pode perceber que tantos órgãos que nós já trabalhamos seguem uma similitude, não é? Então, nós temos ali um Procurador-Geral do Trabalho, eu tenho o Colégio de Procuradores do Trabalho, assim como eu tenho no Ministério Público Federal, eu tenho o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, assim como eu tenho o Conselho Superior do Ministério Público Federal, eu tenho a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho, a Corregedoria do Ministério Público do Trabalho, os Subprocuradores Gerais do Trabalho, os procuradores regionais do trabalho e ainda os procuradores do trabalho. Todos esses 8 são órgãos do Ministério Público do Trabalho. Como que se inicia, então, a carreira no âmbito do MPT? O artigo 86 fala o início. O início da carreira do Ministério Público do Trabalho será de procurador do trabalho. E o último nível, subprocurador-geral do trabalho. Por que você tem que tomar cuidado? Porque o examinador vai colocar para você que de carreira, o último nível é de procurador-geral do trabalho. Não! O último nível na carreira do Ministério Público do Trabalho é subprocurador-geral do trabalho. O caput do artigo 86 diz que a carreira do Ministério Público do Trabalho será constituída do subprocurador, de procurador regional do trabalho e procurador do trabalho. Então, de carreira, veja que aqui não está presente o procurador-geral do trabalho. Tudo bem? Muito cuidado com isso. E nas nossas questões no site, nós trabalhamos com muita atenção essas nomenclaturas. Passe lá, adquira o nosso curso e faça parte da turma rumo ao Ministério Público da União. Um grande abraço para vocês, bons estudos e até o próximo vídeo.